Vida é dança. Mas o que exatamente seria a vida? Em que ponto que a gente coloca ali a mão e a gente diz isso? Isso é vida. Talvez não seja um ponto específico, talvez não seja uma memória em específico que define o que é a vida. Provavelmente é uma questão muito mais temporal. Talvez seja uma questão de desenvolvimento. Talvez seja uma questão de experiência. Se a vida é desenvolvimento, a gente precisa pensar de que forma essas experiências vão regular nosso desenvolvimento, ou melhor, a nossa vida. E desenvolvimento é uma palavra que a gente usa tanto, mas ao mesmo tempo talvez não esteja tão claro sobre o que a gente está falando. Muitas vezes a gente fala de desenvolvimento querendo dizer crescimento. Mas será que crescimento é desenvolvimento? É a mesma coisa? É um sinônimo? Não, de forma alguma. Desenvolvimento tem um conceito muito mais simples que isso. Desenvolvimento é mudança, mas não qualquer mudança, é uma mudança ao longo do tempo. Qualquer mudança. Que mudanças acontecem ao longo de um ano? Você pode pensar, mas isso é crescimento. Não necessariamente. Mesmo mudanças que não se referem a um crescimento, ainda assim são mudanças. Muitas vezes a gente pensa, a gente se desenvolve no sentido de que a gente cresce e depois a gente morre. É assim que é o desenvolvimento. Mas não é bem assim, né? A gente não cresce, depois se deteriora, não funciona dessa forma. A gente precisa recortar esse desenvolvimento num contexto específico. Por exemplo, se a gente pensar que o idoso pode ter uma memória que não é tão adequada mais, pode ter a sua memória deteriorada, a gente precisa pensar em qual contexto esse idoso vive. Será que ele tem estímulos suficientes para a sua memória? A criança tem um crescimento, um desenvolvimento exponencial, né, nos seus primeiros anos. Será que isso se deve só pela maturação física ou os estímulos também contam nesse processo? Ou seja, o desenvolvimento é sempre um recorte social, cultural. Assim como, por exemplo, os idosos de amanhã provavelmente terão uma vida um pouco mais saudável, por terem acesso às informações, por terem profissionais mais adequados para lidar com o envelhecimento. Então, será que no amanhã o idoso não terá uma memória lá muito boa? Ou será que ele poderá ter um estímulo suficiente para que isso não aconteça? Então, desenvolvimento na dança, como que acontece? Como é que acontece a vida na dança? O desenvolvimento na dança, a vida na dança é marcada por movimento, é marcada por arte, é marcada por criatividade. É interessante, se a gente está falando de desenvolvimento, pensar pelo menos em um autor que seja interessante para a gente abordar o assunto. Um autor muito interessante nesse sentido é Erik Erikson. Erik Erikson abordou o desenvolvimento por uma perspectiva muito particular. A sua perspectiva sobre o desenvolvimento é justamente psicossocial. Ele indica que conflitos psicossociais, psicológicos, acontecem no ambiente social. Ou seja, a minha mente está em desenvolvimento enquanto eu recebo estímulos. Para o autor, existe sempre um conflito psicológico. A melhor forma de desenvolver esse sujeito é para uma resolução positiva desse conflito. O primeiro conflito é entre autonomia e vergonha e dúvida. Então, de que forma que esse bebê, logo na infância, ele vai encarar o seu movimento, a sua vida? Bem, se for permeado pela dança, necessariamente essa criança vai ter um desenvolvimento melhor a nível do movimento. Afinal, a criança ela é muito do movimento, principalmente se a gente pensa até os 3 anos, que é a idade desse primeiro conflito. Esse quase bebê, ele vai afirmar sua autonomia, a sua vontade. Primeiro engatinhando, depois andando, pegando objetos.
A dança vai poder dar mais autonomia no seu movimento. A dança vai poder desenvolver esse movimento de uma forma que ele não desenvolva um senso de vergonha e dúvida a partir desse movimento. Então, se o bebê ele é muito tolhido, ele não pode se movimentar, tudo o que ele faz é reprimido, ele vai desenvolver um senso de vergonha e dúvida, ele não vai ter um conflito positivo. Já se a movimentação é estimulada, ele poderá ser cada vez mais autônomo. O conflito seguinte não é muito diferente, talvez um pouco mais subjetivo, que é a iniciativa e a culpa. Então, de que forma que essa criança já até os seus 5, 6 anos vai encarar a sua vida, a sua movimentação, os seus pensamentos? Com iniciativa ou com culpa pelo que ele está fazendo? Ele precisa sim, essa criança precisa desenvolver um senso de responsabilidade, o que também é desenvolvido na dança, mas ele precisa ter iniciativa. O movimento, a dança, é uma excelente forma de desenvolver isso. Na idade escolar, até por volta dos seus 11 anos, o conflito já é sobre esforço e inferioridade. A criança escolar, ela vai precisar se esforçar para aprender, para ter boas notas, para conseguir coisas. Mas se ela é deixada num sentido de inferioridade, se ela é sempre tolhida, ela possivelmente não vai ter uma resolução positiva desse conflito. A dança é excelente nesse aspecto justamente porque ela não é só baseada em um sistema de notas que vem bimestralmente ou semestralmente. A dança implica num feedback, num retorno o tempo inteiro, a cada exercício, a cada momento. Então, desenvolver essa resolução positiva no sentido de perceber-se uma pessoa esforçada, é muito mais fácil isso acontecer a partir da prática de dança. Por fim, e se estamos falando principalmente sobre aprendizagem, vamos falar sobre adolescência. Não é de se espantar que o conflito na adolescência seja justamente de identidade e confusão de identidade. A dança proporciona justamente um espaço culturalmente circunscrito, um espaço onde é possível criar, um espaço onde é possível explorar a sua identidade, explorar simbolicamente quem se é. A vida é dança porque justamente proporciona experiências importantes ao longo de todo o desenvolvimento. Quando a gente fala, né, que a dança ela promove uma intergeracionalidade, é justamente porque uma das populações que são mais beneficiadas pela dança são os idosos, né? Nosso laboratório, durante alguns anos, a gente fez alguns trabalhos com idosos, né, que tinham preocupações sociais. Existe uma escala para idosos, que é a escala internacional de quedas, né, que ela avalia o quanto que os idosos estão preocupados em fazer atividades de vida diária por medo de cair, né? Por medo eles deixam de fazer aquela atividade de vida diária porque estão com medo. E inicialmente, a gente tinha esses idosos, a gente tinha 80% dos mais ou menos 200 idosos participando dessa pesquisa, eles eram preocupados para bastante preocupados em uma série de atividades, principalmente atividades que envolviam a saída deles de casa ou atividades de vida diária que envolviam mais movimentos, mais empenho, vigor físico deles. Eles tinham essa preocupação em estar fazendo. E aí a gente pensou assim, a gente sabe que o idoso não sai de casa, tem um aspecto emocional, né? A gente sabe que o idoso sente bastante, a gente pode ver muito, né, o quanto que foi agora durante essa pandemia de Covid-19, né, o quanto que os idosos sofreram bastante com a falta do contato social, né? A gente vê isso nítido nos números de aumentos de idosos depressivos. Então, na época, já se tinha esse conhecimento que o idoso, quando ele se reclusa, ele fica
né, nesse estado deprimido. Então a gente pensou, pô, que atividade a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com esses idosos que possa ter interação sócio-histórica, né, ou seja, eles interagirem, pode trabalhar essa questão física, né, e ainda contribuir muito para essa questão cognitiva, de uma forma lúdica e que traga um ressignificado para a vida deles. Então a gente pensou assim, de tais atividades, o que vocês gostariam de aprender? Cara, e foi dos 200 idosos, mais ou menos, uns 140 disseram assim, eu tenho vontade de aprender, os que não tinham, ou aperfeiçoar a dança. E aí a gente começou então um programa de dança, né, ludomotora para idosos, que na época a gente também chamou muito de estimulação rítmico-sonora, tá? Por conta de questões da forma que foi o local onde foi, né, executado o programa e tudo mais. Mas era realmente como se fosse uma aula de dança. E o que a gente teve, cara, após 6 meses, mais ou menos, de intervenção? Esse grupo de idosos que foram estimulados à dança, eles tiveram, além da qualidade de vida aumentada, né, a sensação pela escala de qualidade de vida que a gente comparou antes e depois melhorou em mais ou menos 40%, a gente teve também a preocupação de quedas que eles tinham, né, cara, diminuiu bastante. E eles relataram, né, numa entrevista semi-estruturada para uma das pesquisadoras, né, minhas colegas de pesquisa, eles relataram que se sentiam com uma autoestima melhor, sabe, se sentiam mais dispostos a fazer, mais encorajados a voltar a fazer as atividades de vida diárias que eles estavam se privando, como, por exemplo, andar no ônibus sozinho, andar, né, a longa distância, subir numa escada, né, fazer certas questões motoras que eles antes não faziam. Então, a gente vê que a dança pode contribuir muito para um público, né, e aí a gente vê o quanto que tem a importância de uma dança para a terceira idade, para os idosos, né? A gente vê o quanto que pode contribuir para essas atividades de vida diária, né? Para esse desenvolvimento motor desses indivíduos. E aí, num outro estudo, a gente viu assim, tá, melhorou o desenvolvimento motor desse indivíduo, melhora o medo de queda. E agora, e as questões cognitivas? E aí a gente viu que também teve uma melhora em testes específicos aplicados por pesquisadores que trabalham com a gente, são psicólogos e coisas. A gente viu que eles tiveram uma melhora em questões de memória operacional e em atenção, né? Após também, num outro estudo também, após mais ou menos 6 meses desse grupo, né, estarem praticando a dança. E é interessante porque um dos testes que a gente avaliou é o que a gente chama o Supine to Standard, que é o STS, que é um teste que é o levanta-se. Você coloca o idoso deitado, você pede para ele levantar, e aí ele levanta naquele momento. Então, né, e aí você analisa como é esse levantar. E aí é interessante, porque quando a gente fala de atividade de vida diária, é isso que a gente está dizendo. Porque um dos maiores números de quedas de idosos, por que a gente escolheu esse teste? Porque uma das maiores quedas de idosos é quando eles se levantam da cama, né? Ou se levantam de algum lugar, ou, né, ou fazem uma transferência de um local para o outro rápido, né? Precisam se levantar rapidamente. Então a gente quis ver como é se levantar-se, né? E a gente viu que eles tiveram uma melhora no tempo absoluta. E agora, recentemente, né? Agora mesmo, nessa pandemia mesmo, a gente começou a fazer um trabalho, um estudo piloto, com idosos que tiveram Covid. Então a gente avaliou esses idosos, eles já eram idosos que fazem parte de um centro de idoso que tem uma série de projetos. Então não são idosos sedentários, são idosos ativos, e que 3 meses depois do Covid, a gente foi avaliar como é que estava o desempenho cognitivo e a função executiva desses idosos, né? E aí a gente viu, comparando com idosos que não tiveram Covid,
a gente viu que realmente existe um declínio de mais ou menos 25% nas funções executivas e mais ou menos 30% no desempenho motor desses idosos. E aí é interessante porque a gente pensou assim, tá, a gente chegou a esse número bacana, tem mérito, é um estudo com Covid, mostrando que o Covid deixa realmente sequela neurológica, ponto. Né? Agora, e aí, o que fazer? E aí a gente pensou, não, vamos pensar numa estratégia de estimulação utilizando a dança para esses idosos. E a gente fez um pequeno piloto já de 2 meses e a gente viu que a gente teve uma melhora de mais ou menos 13% só em 2 meses, 2 vezes por semana, quando esses idosos já voltaram a praticar uma atividade, né, que a gente pode chamar de dança. Né? Então, a gente vê o quanto que a dança realmente pode contribuir para esse desenvolvimento. E fora que é o que eu disse, anteriormente, por ter uma personificação, né? Ou seja, o indivíduo ele tem a dança dele, né? Ele pode mostrar o jeito que ele quer dançar, né? Não tem uma questão técnica, performática, embora tenha coreografia e tal, mas ele se sente incluído nessa questão, né? Ou seja, tem uma personificação, ele tem uma motivação para praticar a dança. E aí a gente sabe, como já foi dito aqui em vários momentos dessa websérie, a gente sabe que com motivação, né, a gente cria um cenário cortical, né, desde questões neuroquímicas, né, relacionadas aos neurotransmissores, até mesmo de modelagem, né, ou seja, de fortalecimento de sinapses, ou seja, de regulação de sinapses. E aí, com isso, é interessante porque os estudos que falam de neurogênese no idoso mostram que em atividades que os idosos têm maior motivação, a neurogênese, que é o surgimento de novos neurônios, acontece em mais áreas hipocampais, e não somente em algumas regiões hipocampais, como esperava-se para acontecer. Então, a gente pode dizer que se tem dança, tem motivação, é uma especulação, mas a gente tem fundamentação para especular que a gente consegue uma capacidade de regeneração, né, desses idosos. E a gente pode trabalhar até como uma característica preventiva, tá? Ou preventiva tanto primária ou secundária de outras até mesmo doenças degenerativas. Não só os danos aqui no caso, como a gente mostrou, uma prevenção secundária, terciária das sequelas, né, pós-Covid. Mas pode ser uma forma de prevenir complicações naturais que o próprio envelhecimento humano traz para a gente, nem só doenças degenerativas. Então a dança, com certeza, ela é mais do que um simples, né, ato motor. A dança é saúde e é muito saúde. No campo da psicomotricidade, existe um fator bastante interessante que nós devemos chamar a atenção. Quando começamos a avaliar o desenvolvimento neurológico da criança, os primeiros marcos do desenvolvimento neurológico são todos motores. Então, a criança com tantos meses de idade, ela deve sentar, com tantos meses de idade, ela deve engatinhar, levantar, andar. E um fato muito interessante é que a partir do momento que nós desenvolvemos a linguagem falada, todo o desenvolvimento neurológico ele vai ser julgado, né, principalmente pela escola, com base em elementos relacionados somente à linguagem, e o movimento acaba caindo para um segundo plano, principalmente dentro da escola. Nós vemos que disciplinas como dança, educação física ou qualquer arte que esteja mais relacionado a vivências corporais, historicamente vem sendo negligenciada dentro da escola. E considerando que principalmente durante a infância esse desenvolvimento requer muitas vivências corporais, é razoável nós concluirmos que nós não estamos direcionando esse processo educacional de maneira adequada ao sujeito desse processo. Portanto, precisamos compreender toda a base funcional desse organismo, desse corpo, dessa mente que estamos lidando, para que possamos
educá-la a partir dos próprios processos que embasam o seu funcionamento. E parece existir uma relação íntima entre desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento motor, entre performance motora e performance cognitiva. Em diversas condições neurológicas, neuropsiquiátricas e psiquiátricas, a perda de capacidades cognitivas está relacionada ou correlaciona-se com a perda de capacidades motoras. Por exemplo, uma das teorias do autismo é a chamada teoria dos espelhos quebrados, né? Onde o autista vai ter dificuldades cognitivas que estão relacionadas com as suas dificuldades motoras. Nessa teoria, defende-se que um distúrbio no sistema de neurônios espelho, que vão embasar essa construção do pensamento abstrato a partir da observação de ações concretas, está disfuncional nessas pessoas. Ainda em doenças como a doença de Parkinson, onde um dos sintomas é chamado de rosto de máscara, onde o paciente, por conta da perda motora, ele perde muito da expressão facial, esses indivíduos apresentam dificuldades de reconhecer estados emocionais de outras pessoas. Eles perdem o desempenho em funções da teoria da mente, que é a nossa capacidade de reconhecer o estado mental de outros, né? Supõe-se que a perda motora da expressão facial, ela dificulta a compreensão de ações que eu não consigo realizar. Da mesma maneira, outros estudos demonstram que um aumento do repertório motor aumenta a minha capacidade de ativação do sistema de neurônios espelho e dos neurônios da teoria da mente quando eu estou observando atos motores, podendo estar aí a base de ligação entre os fenômenos motores e os fenômenos cognitivos, ainda obviamente a serem mais profundamente investigados. Quando a Aline Ribeiro diz sobre educação, sobre a sala de aula, a gente está falando sobre a individualidade e sobre o professor conhecer o seu aluno. Eu vivenciei várias vezes em sala a importância de eu conhecer o meu aluno, saber como está a vida dele pessoal e dentro de sala eu conseguir contribuir de forma mais significativa com a conduta moral, ética, emocional e um resultado, claro, físico e cognitivo. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que os pais estão em período de separação. Eu preciso saber o que está acontecendo na vida desse meu aluno, porque o comportamento em sala vai ser diretamente relacionado ao que ele está vivendo na vida pessoal dele. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que chegava com um coque bem atrapalhado na aula, assim, por um período grande. E eu sabia que os pais estavam se separando. E quando os pais estão se separando, a vida da criança fica bem tumultuada, porque tem casa do pai, casa da mãe, casa da avó. Então tem pedaço do uniforme que fica na casa do pai, pedaço do uniforme que fica na casa da mãe. E vocês imaginam esse professor que trabalha a disciplina na sala de aula, onde o uniforme é um item importante, mas ele não sabe que essa criança está passando por isso. E quando essa criança chega sem uniforme na sala de aula, porque uma parte do uniforme ficou na casa do pai, essa criança ainda é bombardeada na sala porque o professor não deixa ela fazer aula, ou reclama, ou briga porque ela está sem uniforme. Então eu preciso entender o que está passando na vida do meu aluno para eu saber até onde eu vou exigir dele. Então, por exemplo, eu tenho um caso dessa criança que chegava com o coque bem atrapalhado e eu fingia que não via. Até um dia que ela chegou com um coque perfeito. Nesse dia eu entendi que a casa estava se reorganizando. E eu coloquei a turma para bater palmas para ela. Porque eu estava feliz porque eu entendi que a vida dela estava se reorganizando. E eu falei, gente, hoje nós vamos bater palmas para nossa colega porque o coque dela está lindo. Teve uma amiguinha que virou, tia, eu venho de coque lindo todos os dias, mas você nunca bateu palma para mim. Só que essa aluna que fez esse comentário, ela é uma aluna muito vaidosa, com o ego muito aflorado. E a mãe também. E eu virei para essa aluna e respondi, você sabe que dia que nós vamos bater palma para você?
o dia que você ficar feliz com o sucesso da amiga. Então, eu tenho que trabalhar em sala, eu preciso trabalhar em sala valores diferentes do que cada aluno precisa de mim, como professor, educador, e a dança me permite que eu tenha esse olhar. E se eu tiver esse olhar em sala, com certeza, meu aprendizado vai ser muito mais significativo.